produtora avícola da América Latina, chega à sua 25ª edição. O Simpósio Brasil-Sul de Avicultura reuniu nesta semana especialistas, empresas e profissionais em Chapecó, Santa Catarina. E para falar do marco dessa edição comemorativa e os resultados do evento, conversamos agora com o presidente do Núcleo VET, Thiago Moresi. Thiago, seja muito bem-vindo ao estande do Presente Rural, sempre é um prazer poder conversar contigo. 25 anos do Simpósio Brasil-Sul de Avicultura. O que representa essa marca para o Núcleo VET? Já que chegar aos 25 anos é uma grande satisfação para nós. Não é qualquer empresa, não é qualquer evento que alcança essa marca. E isso é a prova de que a gente está no caminho certo. Que a cada ano a gente está fazendo melhorias, tanto na grade científica, trazendo temas que são relevantes e que o público ele tem correspondido, né? A gente pensa com muito carinho na grade científica, que é o coração do nosso evento, e também sempre trazendo melhorias aqui na feira, oportunizando, né, as empresas que patrocinam, que estão conosco nesses 25 anos, a interagirem com seus clientes e com o público em geral. Então, é uma sensação muito boa, assim, de dever cumprido, é uma satisfação enorme pensar que esse evento começou lá nos anos 2000, num anfiteatro que no máximo cabiam 250 pessoas e que chega nesse patamar, né? Hoje a gente está já limitado de espaço aqui no Centro de Eventos de Chapecó. Estamos buscando, junto à Prefeitura, outros locais para poder acomodar todas as pessoas, todos os nossos participantes, com o maior conforto possível. Então, obrigado. Vou agradecer também ao Presente Rural, que desde o início sempre esteve conosco, participando, fazendo belíssimas coberturas do evento e divulgando todo o conteúdo que aqui é apresentado, divulgando para todas as pessoas que não puderam comparecer ao evento. Muito obrigado, Thiago. E 2025 marca, então, meia década do evento. Como que foi pensada a programação técnica, que, bem como você falou, é o que destaca o evento e consolidou o evento, né? Não apenas aqui no Brasil, mas também já ultrapassou fronteiras, trazendo profissionais, inclusive do exterior, para palestrar aqui no evento. Quais foram os temas que vocês priorizaram nessa edição comemorativa e também as novidades que nós tivemos no decorrer desses 3 dias de evento? Legal. Nessa edição aí que a gente já comunicou por ser uma edição comemorativa, né, nosso 4º de século, ele sempre começa, como eu falei antes, na programação científica, né? Ela justamente é o core. E nessa programação científica, praticamente a gente não alterou, não interferiu nessa parte festiva, comemorativa, justamente para manter esse coração da forma que está. Os temas, a gente sempre tem essa diretriz dentro da comissão científica, que é discutir com os nossos associados, que são profissionais que estão no campo, né? Então ninguém melhor que eles para trazer esses temas que estão latentes na agroindústria. Então, muitos dos voluntários, dos nossos associados, trabalham nas agroindústrias, na produção direta. Outros voluntários trabalham em órgãos de fiscalização e outros órgãos públicos. E grande parte deles também trabalham em empresas privadas. E aí a gente tem uma diversidade enorme, né? São empresas de nutrição, são empresas de genética, empresas de produtos veterinários. Então, essas pessoas elas estão no campo e estão sentindo o que a agroindústria demanda, qual que é o maior problema que a agroindústria está sentindo no atual momento. Então, a gente trouxe temas da parte de sanidade, né, que estão sendo debatidos no último dia do evento, esses temas geralmente são fechados muito próximos ao evento, porque a dinâmica dessas enfermidades ela é muito rápida. Então, eventualmente surgem alguns temas que a gente tem que tomar a decisão de incluir ele de última hora na grade científica. Então, eu acho que esses 25 anos a gente manteve essa comissão científica intacta
E paralelamente a isso a gente trouxe também algumas homenagens, né? Quando a gente completa aniversário, seja aniversário de vida, enfim, mas mesmo nesses aniversários de eventos a gente reflete muito em agradecer as pessoas que iniciaram, né? Então a gente, durante a cerimônia de abertura, a gente abordou, fizemos homenagens aos ex-presidentes que contribuíram, que iniciaram o Simpósio Brasil Sul de Avicultura, e também os que conduziram ele ao longo de todo esse tempo, né? Então as pessoas, elas foram reconhecidas, e aqui a gente até quero agradecer aqui no canal de vocês a todos os associados que contribuíram, que estavam participando dessas gestões desde aquele tempo. Então, meu muito obrigado, vocês fazem parte desse evento também. E nós também tivemos uma participação bastante expressiva do público, né? Nesses 25 anos do evento, milhares de pessoas já estiveram aqui buscando atualização, fazendo muito networking também. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses números do evento, quantidade de palestras que nós tivemos, quantidade de participação de público, de expositores também. Aquele foi uma surpresa bem positiva para nós. Depois da pandemia, que a gente teve todo aquele transtorno, né, o simpósio praticamente 100% online, a gente vem crescendo ano a ano. Então, os números preliminares desse evento já demonstram ter passado o número do ano passado. A gente está ultrapassando 2.200 participantes, entre congressistas e participantes aqui da feira. Então, para nós, de novo, fica aquele sentimento de gratidão mesmo, né? De dever cumprido. Então, em relação ao número de empresas patrocinadoras também, a gente tem uma fila de espera que ela não para de crescer, né? E o que isso significa, né, para nós? Significa que realmente as empresas estão gostando do público que estão encontrando aqui. Então a gente não está pensando somente em números de público, a gente está pensando em público de qualidade, né? Então a gente tem direcionado, a gente tem visto, inclusive nesse simpósio, nessa edição, um público bastante qualificado. Praticamente todas as agroindústrias do Brasil, elas estão representadas aqui por seus decisores, por pessoas que estão sentindo no campo esses problemas que foram levantados pela comissão científica, e eles justamente vieram aqui para discutir. E nada melhor do que termos esse espaço aqui na feira, porque após essas apresentações técnicas, científicas, nada melhor do que discutir entre os profissionais, né? Então a gente cria esse clima aqui na Poultry Fair, justamente para os congressistas trocarem ideias entre si e poderem chegar a uma conclusão, uma solução do desafio que eles encontram no campo. Então é um número que nos deixa muito satisfeitos, é uma qualidade de público que também, além de nos deixar satisfeitos, deixam também os patrocinadores muito satisfeitos também com essa qualidade. E o evento, ele nasceu de uma necessidade do setor, né, principalmente dos profissionais que atuavam, que só tinha eventos em grandes centros como São Paulo. Então o Núcleo Vet, representando a classe dos médicos veterinários e hoje também dos zootecnistas, viu essa necessidade e trouxe esse evento, começou a realizar esses eventos, não somente na área de aves, mas também de suínos e de bovinos, né, que são grandes eventos também. Queria que você falasse um pouquinho dessa ascensão que o evento teve, que acompanhou a ascensão da avicultura brasileira. Santa Catarina é o segundo maior produtor nacional e junto com os demais estados do nosso país, aí, o Brasil hoje representa mais de 30% das exportações mundiais de carne de frango. Então o simpósio ele sempre está também atendendo essa demanda da agroindústria, né? Trazendo temáticas para fortalecer cada vez mais o papel do país enquanto produtor de alimento. Queria que você falasse um pouquinho desse papel do simpósio, desse fomento principalmente de impulsionar o setor, mas também de sempre atualizar, trazer as novidades, as tendências, né? Falando um pouquinho não apenas do presente, mas também do futuro da atividade. Perfeito, Jaqueline. Eu acho que você tocou num assunto que ele entra na missão do Núcleo Vet.
como instituição, como entidade. A missão do Nucleovet é justamente a difusão do conhecimento. Então, aí eu já não estou falando há 25 anos atrás, eu estou falando há mais de 50 anos atrás, que é a idade do Nucleovet, né? Ele surgiu dessa necessidade, não só do setor avícola, mas como a produção de proteína animal na região de Chapecó, ela era bastante significativa, muito relevante desde aquela época, surgiu a necessidade de trazer capacitações, né? Então, o Nucleovet surgiu a partir do programa de erradicação de febre aftosa aqui em Santa Catarina. Então, os veterinários naquela época eles tinham essa carência de treinamentos e capacitações. E todo o desenvolvimento naquela época ele ficava no litoral. Então, todos os escritórios centrais, sejam de órgãos fiscalizadores, até mesmo de algumas agroindústrias, ficavam lá naquela região. E por essa distância, que hoje parece muito perto, mas naquela época era longe, surgiu-se a necessidade de trazer essas capacitações. Iniciaram com pequenas jornadas, né, técnicas, com um público muito pequeno. Depois, com o desenvolvimento de grandes agroindústrias aqui na região de Chapecó, é que surgiram essas necessidades mais específicas, necessidades do setor avícola, do setor de suínos e do setor de bovinocultura. Então, Chapecó ela tem uma relevância muito importante na produção dessas três cadeias, né? E esses profissionais iam até São Paulo, como tu comentaste, até outros estados para buscar esses grandes eventos, que era onde eram levados as novas tecnologias, os novos conhecimentos, novas pesquisas, né? E hoje, com a internet, a gente sabe que é muito rápida essa difusão do conhecimento. Só que hoje a gente tem essa questão do tempo, né? Muita gente está engolido pela rotina, a gente não tem tempo de qualidade para sentar na frente do computador, fazer uma pesquisa, ver o que está sendo pesquisado. Então, é dessa forma que surgiu os simpósios, né? Para fazer como naquela época e hoje muito mais, a gente tinha uma concentração bastante grande de profissionais que atuam no setor aqui em Chapecó, foi desenvolvido esses simpósios, né? Então, o Simpósio Brasil de Avicultura, Suinocultura e Bovinocultura, eles vieram para atender esse ponto, a difusão de conhecimento. Então, nada mais é do que, através dos recursos, né, do investimento das empresas parceiras, viabilizar um evento para que a gente consiga trazer o que há de novidade no último ano e difundir aqui através do simpósio. Então, essa ligação muito bacana de se ter tocado nesse assunto, porque a gente entra na missão do Nucleovet, é um assunto que eu gosto de falar bastante, então não vou me alongar aqui, já me alonguei bastante. E Thiago, quando a gente fala de uma história de 25 anos do evento, que já está consolidado, com bastante sucesso na América Latina, como que a gente precisa falar de futuro, né? Então, o que já se projeta para o futuro do evento? Você já falou que o evento ficou pequeno, que existe um interesse maior de empresas participarem da Couto Fair, que é um grande sucesso. A gente percebeu aqui nos 3 dias a grande movimentação nos estandes das empresas e também nesses momentos de network que acontece dentro da feira, em paralelo também ao evento técnico, né? Então, o que se projeta aí para o futuro? Já se fala sobre isso. O prefeito, inclusive, na abertura, falou sobre a construção de um novo centro de eventos, inclusive já para o próximo ano, para atender esse evento de vocês e os demais também que o Nucleovet realiza, e fora os outros que acontecem também aqui em Chapecó, né, que é um polo de grandes eventos. Então, o que você pode nos antecipar sobre o futuro desse evento em específico do SBSA? Jaqueline, como eu comentei, já está pequeno o espaço aqui, né? Então, felizmente e infelizmente, porque a gente não consegue acomodar todas as empresas que têm interesse em estar conosco nessa jornada, mas a gente já está buscando soluções aí junto com a prefeitura. Existe esse movimento que o próprio prefeito comentou na nossa cerimônia, né? A gente está aguardando essa entrega, até porque até lá podem ocorrer alguns percalços, né, ao longo do caminho, mas a nossa ideia justamente é buscar um espaço que comporte toda a nossa necessidade, toda a grandiosidade do evento. Chapecó tem se tornado um grande centro de eventos
A gente tem outras feiras que acontecem aqui, como a Mercoagro, por exemplo, que também envolve, traz muita gente para a cidade. Isso é bom para Chapecó. Então, a gente tem nos apoiado juntamente à Mercoagro, a organização da Mercoagro, para buscar espaços maiores e que também sejam confortáveis, né, Jaqueline? A gente não quer também sair desse lugar, que ele é um lugar aconchegante, principalmente a parte do anfiteatro, né? Eu toco de novo na questão, né? O coração do Brasil Sul é justamente a grade científica. Então a gente tem aqui um anfiteatro que é maravilhoso, é super confortável, tanto para o palestrante quanto para os participantes que fazem parte desse evento. Então a gente está buscando isso. A gente fica meio amarrado porque não depende muito da gente, né? A gente não gostaria de sair de Chapecó porque a gente entende que é a nossa cidade, né? A gente tem a sede aqui, a gente está sendo super bem tratado aqui na cidade de Chapecó. E também é uma região central, né? A gente tem várias agroindústrias que estão alocadas aqui em Chapecó ou na região de Santa Catarina. Temos também do Paraná, tivemos grande participação das agroindústrias, dos colegas do Paraná e também do Rio Grande do Sul, né? Já que a região sul aí é a maior produtora, né? Inclusive a gente teve participação de colegas do Nordeste. A gente sabe que existe produção de avicultura significativa lá, relevante, então para nós é uma satisfação bastante grande, né? Então eu gostaria de trazer mais novidades em relação a esse espaço, né, Jaqueline, mas a gente tem que aguardar essa entrega, né, que o prefeito comentou, de um espaço agora em outubro. Então é bem provável que lá em outubro a gente faça a verificação desse local, ver se ele é adequado para o nosso tipo de evento. E aí a gente divulga nas redes sociais, enfim, nos nossos canais, através das mídias parceiras também, essas novidades para os participantes para o próximo evento. Mas vocês podem ter certeza que ele vai ser sempre melhor do que a edição anterior. Então, se essa foi bacana, foi boa, o nosso desafio agora é justamente melhorarmos para a próxima edição. Se superando cada vez mais, né, Thiago? E qual que é a avaliação geral, Thiago, como presidente do Nucleovet, que é a empresa o núcleo, né, que realiza esse evento, que está à frente da organização do evento, que busca essas melhorias contínuas e cada vez mais trazer novos profissionais para participar do evento. Então, qual que é a avaliação geral que você pode fazer da edição 2025, que comemorou os 25 anos não apenas do evento, mas também, acho que da classe, né, do setor avícola aqui do sul do país. É uma edição que a gente fomenta e enaltece a importância que o setor tem no país, né? Com certeza, né? Como presidente, eu fico muito grato, porque não é só o presidente que realiza esse evento, né? A gente tem mais de 60 colaboradores, 60 associados, que eles entregam um pouco do seu tempo e da sua expertise, né? Então essa contribuição ela é totalmente voluntária, Jaqueline. E isso que é o bacana. A gente não recebe nada pelo núcleo. Eu, como presidente, nenhum diretor que está hoje na diretoria comigo recebe por fazer esse trabalho. É um trabalho que a gente se sente no dever de estar contribuindo, de estar agregando, deixando uma classe mais forte, mais reunida e confraternizar, né? Porque da mesma forma que a gente faz essa difusão de conhecimento através desses eventos que são grandiosos, a gente também, entre os associados, a gente tenta fazer eventos internos que os próprios associados troquem conhecimento. Porque, como eu te falei, existem associados de diversas empresas, muitos deles são concorrentes, né? São de empresas concorrentes, só que lá no Nucleovet a gente sempre diz que lá a gente entra como CPF, nunca como CNPJ, né? Então a gente sempre tenta promover esses espaços para discussões de temas que podem ser técnicos ou até mesmo de outras áreas que não da produção ou da veterinária, né? E essa edição ela nos deixou muito satisfeitos, né? Uma gratidão enorme. Queria agradecer também aqui de novo ao presidente rural
pela cobertura fantástica que fez, pelo material excelente que produziu, demonstrando toda a história do núcleo, até mesmo esse painel aqui, trazendo todo o rico material que foi produzido. Então, isso, de novo, é a prova que a gente está no caminho certo e o desafio, a régua aumenta, né? Então, o nosso desafio justamente é manter essa qualidade e melhorar essa qualidade. E essa evolução, né, nós crescemos aqui e também a produção cresceu, né? Dados da própria avicultura, né, de 2000 para cá, a gente saiu de 4 milhões de toneladas, né? Até mesmo o Dilvo Casagrande comentou na sua apresentação, e hoje a gente está alcançando o patamar de 15 milhões de toneladas. Então isso demonstra que o Brasil, né, não só Santa Catarina, mas o Brasil, ele tem grandes oportunidades pela frente, tanto na avicultura quanto na suinocultura, inclusive na bovinocultura de leite. Exatamente. E Thiago, já temos data da próxima edição do evento? Temos, ainda não muito divulgada, porque a gente espera terminar essa edição, mas já pode anotar na sua agenda aí, entre os dias 9 e 11 de abril de 2026, esperaremos vocês aqui em Chapecó. Não sei se aqui ou em outro lugar, mas conto com a presença de todo mundo, inclusive do Presente Rural, cobrindo a nossa 26ª edição. Thiago, muito obrigada pela sua conversa, por esse bate-papo sobre a história desses 25 anos do SBSA. Parabéns pelo evento e parabéns por contribuir cada vez mais com o desenvolvimento do setor avícola do Brasil. Obrigado.